Olá pessoal, estamos de volta com mais uma videoaula. Assim como fizemos na primeira videoaula, a gente vai falar acerca de alguns assuntos principais abordados pelo autor do caderno didático da nossa disciplina. Vocês já me conhecem e sabem a dinâmica da minha videoaula, certo? Então vamos lá. Para começar, eu deixo a dica de sempre. A leitura do caderno didático ou apostila é essencial. Sem ela, vocês já sabem, não vão conseguir realizar todas as atividades propostas. Portanto, não se esqueçam, leiam a apostila. E pessoal, a apostila foi muito bem elaborada pelo autor, tem uma linguagem clara, super fácil de compreender, e vocês são inteligentes, capazes e dedicados, tenho certeza que vão tirar de letra. Vocês vão terminar essa disciplina sabendo tudo, certo? Então vamos dar início ao conteúdo propriamente dito. Vamos lá. A gente vai começar falando sobre sistemas operacionais. Isso mesmo, sistemas operacionais. Na videoaula anterior, a gente deu uma pincelada nesse assunto, mas agora a gente vai falar sobre isso com mais propriedade. Bom, vocês lembram o que é um hardware, certo? É a parte física do computador. Ok, até aí tudo bem. Para que o hardware funcione, é preciso o quê? Para o hardware funcionar, a gente precisa do quê? Repetindo. É preciso um número de regras e ordens. Guarda isso, regras e ordens. Que façam o quê? Que coordenem os processos realizados. Então, para a gente ver se entendeu. Para que o hardware, que é a parte física do computador, que é o teclado, mouse, monitor, etc., funcione, é necessário um número de regras e ordens que vão coordenar todos os processos realizados, ok? Acho que até aqui está dando para entender. E esse conjunto de regras e ordens é o quê? É nada mais, nada menos que o software. Isso mesmo. Vocês sabem que em um computador há vários softwares. Lembrando, o hardware é a parte física do computador, a parte que você consegue ver e tocar. E o software é a parte intelectual, a parte que você não toca, ok? Então, voltando ao raciocínio. Eles, os softwares, estão ali disponíveis para atender às necessidades do usuário do computador. Eu vou dar um exemplo que inclusive está na apostila, que eu achei de fácil compreensão. Se você precisar editar um texto, você vai precisar de um software específico para executar essa tarefa. Que software é esse que permite que você edite um texto? O editor de texto Word, isso mesmo. O Word é o software específico para executar essa tarefa. Deu para entender? Cada necessidade que a gente tem quando está fazendo o uso do computador é atendida por um software específico. Outro exemplo simples. Se vocês precisarem fazer uma tabela, seja para controle das finanças pessoais, ou para controle da empresa onde vocês trabalham ou podem vir a trabalhar, que software é próprio ou específico para se criar uma tabela? Isso mesmo, o Excel. Entenderam? Tudo que a gente se propõe a fazer no computador tem um software específico para isso. Bom, acho que isso ficou claro para vocês. Pessoal, vocês lembram o que é memória RAM e memória ROM? Vou falar sobre isso rapidinho, porque é importante vocês entenderem isso para compreenderem os próximos tópicos, tá bom? Então vamos lá. Bom, vou começar falando para vocês o que é memória. Dá só uma olhadinha no slide. No slide, vocês podem ver uma breve definição, digamos assim, de memória. Dispositivos físicos responsáveis por armazenar dados e que se dividem em dois subgrupos, em memória RAM e em memória ROM. Ainda olhando o slide, vamos ver o que é cada uma dessas memórias, ok? A memória RAM, de Random Access Memory, significa memória de acesso aleatório, ou seja, ela mantém os dados armazenados até que sejam retiradas as fontes de alimentação, como baterias, pilhas, fio. Se remover essa alimentação, essa memória perde todo o seu conteúdo. Então, essa memória depende de alimentação, ok? Agora vamos ver o que é a memória ROM. ROM vem de Read Only Memory, que significa memória somente para leitura, ou seja, a memória do tipo ROM, em alguns casos, traz de fábrica informações gravadas e em outros casos é adquirida vazia pelo usuário.
Em ambas as situações, independe de alimentação para manter as informações. Ou seja, diferente da memória RAM, a memória ROM não perde o seu conteúdo caso fixe em alimentação. Deu para entender? Acho que ficou claro. Vou dar um exemplo de memória ROM. Quando você compra um celular novo, você ainda não adicionou nada nele, telefone de ninguém, música, nada. Mas ele já veio de fábrica com aplicativos, com os sons de chamada, com a logo do fabricante, etc. Esse tipo de memória que já vem com informações gravadas de fábrica, não é interessante você alterar, tá certo? E tem as memórias que você adquire vazias. Por exemplo, quando você compra memória para o seu celular para gravar música, por exemplo. Deu para entender? Então agora vamos falar sobre outro tópico. Aplicativos. Você sabe o que é um aplicativo? São programas que executam tarefas para os usuários. Todo programa, para ser executado, precisa usar determinada quantidade de memória. Precisa usar a CPU. Precisa ter acesso aos periféricos e precisa acessar os arquivos necessários. Eu vou dar alguns exemplos de aplicativos. Planilhas eletrônicas, jogos, processadores de texto e tantos outros. Há também o conjunto de programas que são essenciais, imprescindíveis para o funcionamento do sistema, que é conhecido como software básico. O sistema operacional é o principal programa desse conjunto. Vou dar para vocês alguns exemplos de sistemas operacionais: Windows, Linux, Unix, MS-DOS, etc. Agora que vocês já viram alguns exemplos de aplicativos e de sistemas operacionais, vocês vão aprender agora o básico sobre os principais sistemas operacionais, ok? Vamos começar pelo sistema operacional chamado Windows. A nível de informação, a palavra Windows em inglês significa janela. Acredito que vocês saibam disso, mas se não saibam, vão saber agora. O Windows é o sistema operacional mais utilizado no mundo atualmente, sabiam? Pois é. Esse sistema operacional foi desenvolvido pela empresa Microsoft. O Windows teve sua origem ligada a outro sistema operacional, que é o MS-DOS. Essa sigla MS-DOS significa Microsoft Disk Operating System, do inglês, que traduzido significa Sistema Operacional de Disco. Vocês sabiam que o Windows, quando surgiu, não era um sistema operacional? Pois é. Quando o Windows surgiu, era Shell, que significa concha, para o MS-DOS. Como assim? Vou explicar. O Windows era uma camada de software adicionada para deixar o sistema operacional mais fácil de ser usado pelo usuário. No sistema operacional MS-DOS, o usuário tinha que dar instruções de comando. O que diferenciava o Windows do MS-DOS era sua estrutura de interfaces gráficas, que substituía a linha de comando. A interface gráfica era composta por janelas, ícones e menus, que tornavam o computador muito mais fácil de ser utilizado. Olha no slide como era o sistema operacional MS-DOS, que está à sua esquerda, e ao lado o sistema operacional Windows. Vejam que o MS-DOS funcionava através de instruções de comando. E o Windows, como vocês podem ver, funciona através de janelas, ou seja, sua estrutura é de interfaces gráficas, que substituiu as linhas de comando do MS-DOS. Viram como essa evolução facilitou e muito a nossa vida? Quando o computador é iniciado, aparece a área de trabalho, onde temos janelas, ícones, menus e caixa de diálogo. Temos, por exemplo, os ícones da área de trabalho que representam programas que podem ser executados quando damos clique duplo no respectivo ícone, e assim por diante. As ferramentas são diversas. Agora vamos falar sobre outro sistema operacional bastante utilizado. Estou falando do Linux. Esse sistema operacional foi desenvolvido por um estudante, isso mesmo, por um estudante chamado Linus Torvalds. Me acompanhe no slide. Esse à sua esquerda é o fundador do sistema operacional Linux. E à sua direita está a imagem do sistema operacional criado por ele. Linus elaborou uma versão inicial e divulgou o Linux em uma lista de discussão online.
E assim vários outros estudantes se interessaram pelo projeto e começaram a desenvolver novas funções para o Linux. Conclusão: o Linux é um dos principais concorrentes do Windows. E vocês já ouviram falar do kernel? Kernel é o núcleo do sistema. É responsável pelas funções principais de um sistema operacional. O Linux é um sistema operacional que se diferencia por possuir diversas distribuições. Cada uma dessas distribuições oferece uma versão diferente do kernel. Exemplos de distribuições: Red Hat, Debian, Slackware, Conectiva, Kurumin. Como deve ser feita a escolha e qual distribuição utilizar? É feita de acordo com a preferência do usuário e com a finalidade de uso do computador. Bom, embora haja outros sistemas operacionais, esses são os mais utilizados. Bom, pessoal, vamos agora falar da tão famosa internet. Todos nós sabemos que a internet é o meio pelo qual fazemos pesquisas, trocamos correspondência, batemos papo e fazemos tantas outras coisas como nós que estudamos e trabalhamos através dela. Mas vocês já pararam para pensar em como ela funciona? Como essa tal rede mundialmente conhecida pode permitir que a gente faça tantas coisas? Bom, vamos então começar fazendo a pergunta certa. O que é a internet? A internet, para quem não sabe, é a maior rede de computadores do mundo. Uau! Dá uma olhada no slide. O nome internet vem do termo Interconnection Network, que quer dizer interconexão de redes. A internet é de responsabilidade de cada governo ou empresa, que faz a manutenção da sua própria rede. O órgão mundial responsável pelo registro de computadores e redes conectados à internet é o INTERNIC, Network Information Center. Cada país tem uma entidade local responsável pelos dados daquela região. No Brasil, temos o CGI, que é o Comitê Gestor da Internet no Brasil, por meio do Núcleo de Informação e Coordenação do .br, NIC-BR, e do Registro.br. Caso vocês queiram mais informações a respeito desses órgãos, acessem os sites disponíveis na página 35 da nossa apostila. Bom, vimos o que é a internet. Vamos agora ver como se conectar à internet. Você sabe? Se não sabe, vai ficar sabendo agora. Bom, há várias maneiras de conectar o computador à internet. A conexão pode ser feita através de uma linha telefônica, através de um cabo, ou pode ser feita até mesmo sem fio algum. Vamos começar falando sobre a conexão feita através da linha telefônica. Essa é a forma de conexão mais comum no Brasil. Para fazer esse tipo de conexão, é preciso contratar o serviço de um provedor de acesso e então conectar uma placa de modem no seu computador e a placa de modem à linha telefônica. A maioria desses provedores de acesso são gratuitos. Nesse tipo de acesso discado, a linha telefônica fica ocupada durante a conexão. Dessa forma, o usuário tem que pagar à operadora telefônica todos os minutos em que ficou conectado. Outra forma de se conectar à internet é se utilizando da conexão ADSL, que significa Linha Assimétrica Digital de Assinante. É um tipo de conexão banda larga. Nela, se utiliza as centrais telefônicas digitais para tráfego de dados em alta velocidade. E para esse tipo de conexão é preciso ter o quê? É preciso de uma placa de rede e um modem ADSL. A linha telefônica é utilizada apenas para tráfego de dados, mas fica desocupada e também não é preciso pagar pelo tempo que ficou conectado, diferente da anterior. Paga-se apenas uma mensalidade de acordo com a velocidade do serviço. Precisa-se, nesse caso, de dois provedores, do provedor de acesso discado e do provedor do serviço de ADSL. Vamos agora falar de um tipo de conexão diferente. Vamos falar da conexão via ondas eletromagnéticas. Já ouviu falar? É um tipo de conexão sem fio. Para fazer uso desse tipo de conexão, é preciso antenas e satélites. Não se faz uso da linha telefônica. Há também a conexão via cabo. Que tipo de conexão é essa? É considerada banda larga,
Antes de continuar, você sabe o que é uma conexão banda larga? Banda larga é a conexão de internet que permite ao usuário navegar em alta velocidade. A diferença entre acesso discado e banda larga é a velocidade de conexão. A velocidade de conexão banda larga é muito maior do que o acesso discado. Bom, continuando, esse tipo de conexão via cabo não precisa possuir uma linha telefônica. Nesse caso, o equipamento usado é uma placa de rede e um dispositivo chamado Cable Modem, ou seja, modem via cabo. Esse dispositivo é um aparelho que serve para prover acesso à banda larga, realizando o quê? Realizando o tráfego de dados através do sistema de TV a cabo. Isso mesmo, através do sistema de TV a cabo. Nesse tipo de conexão, os usuários de um mesmo segmento do cabo compartilham a mesma conexão. E o que vocês acham que acontece? Isso mesmo, quanto mais usuários online, menor é a velocidade de conexão. Na prática, quanto mais usuários na internet, mais lenta fica a conexão. Vamos falar agora sobre os serviços da internet, que são o www e o correio eletrônico. Esses são os serviços mais populares oferecidos pela internet. Como assim? www e internet não são a mesma coisa? Agora confundiu tudo. Confundiu não, gente. Calma que eu vou explicar. www vem do inglês World Wide Web, que significa teia de alcance mundial. É um dos serviços que a internet oferece. Outro serviço é o Electronic Mail, o tão falado e utilizado e-mail, que significa correio eletrônico. Claro que há também outros tipos de serviços oferecidos pela internet. Temos, por exemplo, o bate-papo online, que são os chats, mensagens instantâneas como o ICQ, o MSN, o Skype e tantos outros serviços. Bom, mencionamos alguns tipos de serviços oferecidos pela internet. Vamos agora falar especificamente sobre a www. O que vem a ser essa teia de alcance mundial? A internet ficou muito popular por causa desse tipo de serviço, devido à interface gráfica e à grande quantidade de informações disponíveis. Por isso, a maioria das pessoas acabam associando a internet com a World Wide Web, que é a www. O serviço www é um conjunto de documentos armazenados em computadores do mundo todo. E esses documentos são chamados de páginas web e são compostos de sons, imagens, animações, vídeos, hipertexto, etc. E se eu perguntar para vocês o que é necessário para navegar na www, vocês saberiam me responder? Para navegar na web é preciso apenas duas coisas: de um computador conectado à internet e que possua um software que faça a função de navegador web ou browser. Alguns tipos de softwares que desempenham essa função são, por exemplo, a Internet Explorer e o Firefox, por exemplo. E o e-mail? E-mail significa correio eletrônico, que é um serviço de troca de mensagens. Mas vocês sabem que em quase tudo o que fazemos, vemos que há vantagens e desvantagens. Como assim? O e-mail é muito prático, mas se não tivermos cuidado, através dele o nosso computador pode ser prejudicado. E é sobre isso que vamos falar agora, sobre a segurança na internet. Não sei se vocês já ouviram falar sobre os crackers, termo em inglês para invasores, vândalos da internet. Eles tentam capturar senhas, número de cartão de crédito, dados confidenciais, apagar arquivos, desconfigurar um computador ou um site, etc. Não tem como a gente se prevenir totalmente desses programas, mas é interessante a gente ficar ciente de que há algumas atitudes que a gente pode tomar para evitar esse tipo de problema. Vamos ver que atitudes são essas. Quando você cria uma senha no computador, é importante que a senha seja fácil de ser memorizada por vocês. E você deve evitar de utilizar dados óbvios, como, por exemplo, sua data de aniversário ou de pessoas da sua família, a placa do seu veículo. Na apostila você tem mais informações a respeito disso, mas acho interessante mencionar aqui uma dica para você. Você deve mudar a sua senha periodicamente, e quase ninguém faz isso.
Outra atitude para evitar esse tipo de problema é o uso de um programa antivírus. Como funciona? Vocês se lembram que software é a parte intelectual do computador, certo? Então, o programa antivírus é um software desenvolvido para detectar, anular e eliminar vírus e tudo que pode causar problemas no computador, como por exemplo um malware. E o que vem a ser um malware? Malware é um nome abreviado para software malicioso. É qualquer tipo de software indesejado, instalado sem o seu consentimento. Agora que você já sabe o que é um malware, seria interessante que você passasse a verificar se há malwares em seu computador. Tá aí a dica. Aí entra o papel do antivírus. É o antivírus que vai fazer uma varredura, um escaneamento nos arquivos existentes nos hardwares de armazenamento. É bastante interessante como funciona o antivírus em nosso computador. E tem muitas pessoas que, por não saberem disso, não dão a importância devida. Eu acho importante também mencionar aqui o que o antivírus faz quando um malware é encontrado. Primeiro, o antivírus tenta recuperar o arquivo. Como? Tentando remover o vírus do arquivo. Mas quando o antivírus não consegue fazer isso, as opções são apagar o arquivo infectado ou colocá-lo em quarentena, que é uma pasta especial onde o antivírus guarda os arquivos maliciosos que não puderam ser desinfectados. E tem outro detalhe importante. Os arquivos dessa pasta ficam inacessíveis para outros programas para evitar que o malware se espalhe. Há outras opções que podem ser tomadas para tentar proteger o computador. O uso de um firewall, por exemplo. O que vem a ser isso? É um software que controla o tráfego de dados que entram e saem do seu computador. Como? Permitindo ou bloqueando determinados acessos de acordo com uma política de segurança. Como isso é feito? A política de segurança define o que é seguro para aquele computador. E se o usuário estiver usando um firewall pessoal, ele poderá ser alertado sobre tentativas de conexão, definir quais programas instalados podem acessar a internet, etc. Outra maneira de tentar proteger o computador é com o uso de um anti-spyware. E o que vem a ser um anti-spyware? Primeiro eu vou apresentar o termo spyware. O spyware é um aplicativo ou software espião. E como ele age? O spyware recolhe informações sobre o usuário, sobre os seus costumes na internet e transmite essa informação a uma entidade externa na internet sem o conhecimento e consentimento do usuário. Agora que você já sabe o que é um spyware, vamos falar em como proteger o computador desse programa espião. Nesse caso, é necessário o uso de um anti-spyware. O que é isso? É um software específico para detecção de spywares. Ele trabalha da mesma forma que o antivírus, sendo que faz uma varredura nos dados de entrada provenientes da rede, bloqueando os softwares espiões. O anti-spyware é capaz de detectar e deletar spywares existentes no computador. Agora vamos tentar resumir o que foi dito até aqui para a gente não se perder. Vamos lá. A internet consiste em milhares de redes conectadas em todo o planeta, ok. O motivo de criar uma rede é para que os computadores que pertencem a ela possam trabalhar de forma colaborativa, ou melhor, de forma que possam usar a rede para compartilhar seus recursos e trocar informações. Outro ponto para a gente relembrar, nós vimos que o computador pode ser conectado à internet por diversos meios. Vamos falar agora sobre os principais meios de conexão residenciais. São eles: a conexão pode ser feita através da linha telefônica, via cabo ADSL e via ondas eletromagnéticas. Isso é um resumo, viu, gente? Outro ponto, falamos também dos dois serviços mais populares oferecidos pela internet. Quais são eles? www e o e-mail. O www é o serviço responsável pela popularidade que a internet ganhou nos últimos anos. Por quê? Porque a www consiste em um conjunto de documentos armazenados em computadores de todo o planeta. Esses documentos são chamados de páginas web e são compostos de sons e imagens.
vídeos, hipertexto, animações, etc. Outra coisa, para navegar na web é preciso que o usuário tenha um computador conectado à internet e um software que faça a função de navegador web. E para terminar o resumo dessa primeira parte, eu concluo lembrando e alertando vocês acerca das principais boas práticas de segurança que você deve seguir. Utilizar senhas fáceis somente para você e trocá-las periodicamente. Instalar um programa antivírus. Fazer uso de um firewall pessoal e de um anti-spyware. Uma última dica. Antes de você fazer qualquer coisa na internet, antes de você dar qualquer clique, faça de forma consciente. Pense bem antes de clicar em qualquer link. Agora convido vocês a conhecer outra parte do conteúdo da apostila. Vamos falar sobre correio eletrônico. Você sabe o que é isso? Creio que alguns de vocês, se não todos, já tenham ouvido falar. Mas se há entre vocês alguém que nunca ouviu falar no famoso e-mail, não se preocupe. Essa é a hora de você conhecê-lo. Vamos lá? Bom, vocês se lembram como era feita a comunicação entre as pessoas distantes? Era bastante demorada. Você poderia enviar uma correspondência na forma de carta escrita via correios, que levava de 15 dias a um mês para chegar. E isso dependia da distância entre remetente e destinatário. Ou para realizar uma comunicação simultânea, tínhamos que usar o telefone. E assim a ligação ficava muito cara, principalmente quando a ligação era feita para fora do país. Considerando todas essas dificuldades, era preciso existir um serviço que fosse dinâmico, rápido e acessível. E assim surgiu o correio eletrônico, o famoso e-mail. Graças à internet, a gente consegue se comunicar com pessoas de qualquer lugar do planeta, independente da distância, quase que em tempo real. O Electronic Mail, o tão falado e-mail, é um recurso que permite que você troque mensagens em tempo assíncrono, ou seja, não há necessidade de estar conectado à internet ao mesmo tempo em que receber uma mensagem. A comunicação não é simultânea. Bom, já que estamos falando de e-mail, você já tem o seu? Se você ainda não tem sua conta no correio eletrônico, sugiro que você acesse um desses portais: www.yahoo.com.br, www.google.com.br, www.hotmail.com e preencha um breve formulário de dados pessoais e aceitar os termos de uso do serviço. Bom, vamos continuar. Vamos falar agora sobre webmail e clientes. Existem duas formas para utilizar o e-mail. Uma forma é usar um software conhecido como cliente de e-mail ou fazer uso de um webmail. Alguns dos clientes de e-mail mais conhecidos são o Outlook, Express, Gmail, etc. Já os sites de webmail mais conhecidos são Yahoo Mail, Gmail, entre outros. Bom, um cliente de e-mail é um software que precisa estar instalado no computador para que você consiga mandar e receber e-mails. Já no caso do webmail, o seu computador precisa ter um software navegador web pronto para uso. Na página 43 da apostila, o autor nos orienta em como enviar um e-mail e em como anexar um arquivo ao e-mail. Bom, pessoal, vamos falar agora sobre o conhecido spam. Spam é um dos problemas associados ao e-mail. Spam é uma mensagem eletrônica indesejada que o usuário recebe. Por que indesejada? Porque normalmente é uma mensagem enviada em massa para um grande número de usuários e que contém, na maioria das vezes, conteúdos de propaganda, de promoções, etc. Existem diversos tipos de spam. Quais são eles? Dá uma olhadinha no slide. Temos o hoax, que significa boato. São mensagens em forma de boatos, lendas, histórias irreais, como, por exemplo, não ao MSN pago. Outro tipo de spam é o correntes, que são mensagens que prometem algum benefício para quem as envia. Exemplo, importante, outro tipo de spam é o de propagandas. São mensagens que anunciam produtos ou serviços de empresas. Exemplo, quer um casamento perfeito? Encontre sua alma gêmea acessando aqui, etc. Por aí. Outro spam
é o de golpes. São mensagens que oferecem oportunidade de negócio enganosas que prometem dinheiro rápido e em grande quantidade. Por exemplo, se você receber uma mensagem como essa: vou lhe mostrar como ganhar R$ 5.000 por mês sem sair de casa, e tantos outros tipos de golpes. Para tentar te auxiliar na detecção de spams, os principais webmails têm uma pasta especial denominada spam. Os e-mails suspeitos de serem spams são armazenados automaticamente. Você já ouviu falar em sarnas eletrônicas? Pois é, elas existem. Vamos ver o que são essas sarnas eletrônicas? São programas maliciosos, ou seja, são malwares, que podem ser enviados via e-mail para você. Esses softwares vão disfarçados nas mensagens e, sem perceber, a gente acaba clicando nelas. Existem diversos tipos de malwares que são classificados basicamente em vírus, worms, trojans, que é o cavalo de Troia, e spywares. Bom, os vírus são programas que infectam outros programas e arquivos. Tem como único objetivo tirar a paz do usuário do computador. De que forma os vírus agem no computador? Apagando arquivos, criando pastas, desconfigurando o sistema operacional e etc. Os vírus podem se multiplicar e se espalhar por outros computadores sem que o usuário perceba. Outro tipo de spam é worm. Que tipo de spam é esse? O termo worm vem do inglês e significa verme. Por que esse nome? Porque lembram um comportamento de larvas de insetos, que apenas comem e se multiplicam. O worm não precisa de um arquivo ou programa hospedeiro para se multiplicar, como no caso do vírus. O principal objetivo do worms é se replicar e contaminar diversos computadores. Outro tipo de spam é o trojans, também conhecido como cavalo de Troia, e tem como objetivo fragilizar o sistema de defesa do computador e torná-lo vulnerável. Temos o spyware. Essa palavra vem do inglês spy, que significa espião. Nós já vimos isso. E o que vem a ser um spyware? É um programa de computador que tem como objetivo monitorar a interação do usuário com o computador. Assim, conseguem obter diversas informações pessoais do usuário e determinar os hábitos e comportamentos do mesmo. Um spyware não se espalha por outro computador, não. Um dos principais tipos do spam é Keylogger, que é um programa capaz de armazenar as teclas digitadas pelo usuário via teclado. Como vocês viram, em tudo que a gente se propõe a fazer, deve ser feito com cautela. A gente tem que se proteger mesmo, para que a vida útil do nosso computador seja longa. Então, vamos fazer um resumo? Vamos recapitular alguns pontos importantes do que foi visto nessa videoaula? Vamos lá. Nós vimos que o e-mail permite que o usuário troque mensagens em tempo assíncrono, ou seja, os usuários não precisam estar conectados ao mesmo tempo à internet para trocar e-mails. E antes de continuar com o resumo, deixa eu explicar o que é comunicação síncrona e assíncrona. Me acompanhe no slide. A comunicação síncrona é feita em tempo real, ou seja, os usuários estão conectados ao mesmo tempo. Exemplo, no chat. Para participar de um chat, os usuários devem estar conectados em tempo real para participar da discussão. A comunicação assíncrona não necessita de que os usuários estejam conectados ao mesmo tempo ou que se comuniquem em tempo real. Exemplo de comunicação assíncrona: e-mail, fórum. Para enviar um e-mail a alguém, somente você precisa estar conectado à internet. A pessoa que vai receber seu e-mail não precisa estar conectado no momento em que você vai enviar o e-mail para ela. E o fórum é da mesma forma. Para participar do fórum, você precisa se conectar. Os demais participantes não precisam estar conectados no mesmo momento que você. Para terminar o nosso resumo, vimos também que spam é um dos problemas associados ao uso de e-mail. Então, o que é um spam? É uma mensagem eletrônica indesejada, enviada para o nosso e-mail para acabar com o nosso computador. Por isso, a gente precisa ter um bom antivírus instalado no nosso computador,
Por isso também a gente não pode sair clicando em tudo que aparece em nossa caixa de e-mail. Temos que ter bastante cuidado. Bom, meus queridos, eu espero ter contribuído de alguma forma através dessa videoaula. Lembrando que a videoaula apresenta os tópicos de forma resumida. Por isso é tão importante que vocês leiam o quê? A apostila da disciplina. Participem dos fóruns de discussão. Comentem a postagem dos colegas. A discussão pode ficar muito mais interessante. Depende de vocês. Em caso de dúvidas, não hesitem em tirá-las com os tutores. Agora, após essa videoaula, vocês terão uma atividade prática e os tutores estão prontos para auxiliá-los no que for preciso. Acessem a sala virtual da disciplina. Lá vocês vão encontrar o calendário, o cronograma, fórum de notícias e fórum tirar dúvidas, enfim, todo o apoio e orientações necessárias para realizar o estudo da nossa disciplina. Eu desejo de coração que vocês concluam essa disciplina da melhor forma possível. Bons estudos e até a próxima videoaula. Tchau, tchau!